No ar, Feijoada Completa. Música e informação com um tempero especial para fechar os trabalhos da semana. Feijoada Completa. Apresentação: Edson Júnior. Um abraço para você que está com a gente pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país. Para mais uma edição do Feijoada Completa, nossa revista radiofônica de toda semana, né? Trazendo para você aí música, trazendo informação, cultura, trazendo informações sobre o Poder Legislativo, tudo que acontece por aqui. E para ser feliz, para ser alegre, para poder jogar para cima, vale tudo, vale demais, Tim Maia. Você, saudade demais, meu cara. Legal! Vale tudo. Pois é, gente, no dia 15 de março de 1998, portanto há exatos 25 anos, né, o Brasil perdia uma das figuras mais importantes da sua mulher, importantes e polêmicas, né, mas enfim, morria Sebastião Rodrigues Maia, ou para nós, simplesmente Tim Maia, ou o síndico do Brasil, né, como o Jorge Benjó, né, eu chamava. Bom, no programa de hoje nós vamos homenagear esse grande rico, Tim Maia, um dos maiores responsáveis pela difusão da soul music aqui no Brasil. Cara sensacional, então fique ligado no programa de hoje, canções e uma homenagem para Tim Maia. Pois é, gente, no nosso primeiro bloco nós vamos continuar falando sobre saúde da mulher, né? Uma comissão especial que foi criada na Câmara para acompanhar a questão da violência obstétrica. E a gente vai conversar com a autora do requerimento para a criação da comissão, que é a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro. E a jornalista Mariana Monteiro está de volta no quadro Olhares para poder falar sobre o Oscar, né? A entrega do Oscar. E aí, você, ouvinte, gostou da premiação ou não? E no nosso último bloco, prometido, a nossa homenagem especial aí ao grande Tim Maia. E é com ele que a gente vai agora abrir esse programa, porque do Leme ao Pontal, sério, não há nada igual. Que coisa boa demais, que beleza, vambora. Maravilha, vamos embora. Quem não dança, segura a criança.
Aê, grande Tim Maia, com toda a sua irreverência, né? Toma um Guaraná, suco de caju, goiabada para a sobremesa, aqui no nosso Feijoada Completa, do Leme ao Pontal, não há nada igual. E a gente continua aqui no nosso Feijoada Completa homenageando o Tim Maia, o rei do swing, um dos grandes nomes da soul music brasileira, né? Essa saudade que a gente tá matando aqui do Tim Maia, 25 anos sem ele aqui na nossa música, mas o legado fica, né? Você e eu, juntinhos, eu e você e eu, ó. Legal demais, grande Tim Maia. Bom, gente, agora vamos falar de um assunto bastante sério, né? A Câmara dos Deputados criou aqui uma comissão especial que vai acompanhar e vai também debater a questão da violência obstétrica no Brasil. Na verdade, não existe na nossa legislação brasileira uma tipificação do que seria esse tipo de ação, né, de ato ou violência obstétrica. Os casos acabam sendo colocados no mesmo cesto aí com todos os casos de violência contra a mulher, de um modo geral, o que já é um problema em si, a violência contra a mulher, mas a questão da violência obstétrica, ou seja, na hora do parto, é também uma questão muito importante. Bom, a gente vai conversar com a autora do requerimento para a criação dessa comissão especial, a deputada Soraya Santos, para explicar um pouco para a gente como é que vai ser aí, como é que serão, né, os trabalhos da comissão e quais as propostas que ela pretende apresentar, né, com a conclusão dos trabalhos. Deputada Soraya Santos, muito prazer falar com a senhora, como é que vai, tudo bem? Tudo ótimo, Edson, eu que agradeço, porque nós vamos falar de um tema que é muito importante para a nossa sociedade. Muito importante, de fato. É uma comissão que já teve uma comissão com a mesma, digamos assim, com as mesmas atribuições, né, em legislatura passada, que foi inclusive requerimento da senhora também. E aí eu queria que a senhora fizesse uma avaliação dos trabalhos que a senhora já desenvolveu nessa questão, quer dizer, nesse tema da violência obstétrica, e exatamente os objetivos agora daqui para frente, né, o que pode ser acrescentado, quais são os objetivos da continuidade desse trabalho. É uma nova comissão, é fato, mas é um trabalho, na verdade, de continuidade que a senhora já vinha desenvolvendo na legislatura anterior, né? Edson, a gente pediu a instalação dessa comissão na legislatura anterior, mas de verdade ela nem chegou a ser instalada porque nós tivemos pandemia e depois nós começamos a lidar com um problema também que era muito urgente no país, que tratava da questão da depressão e suicídio dos jovens. Sim. Então, nós demos atenção a essa comissão. Já estava no final da legislatura e a gente preferiu pedir uma nova instalação, que vai ser agora de fato instalada, para a gente tratar desse tema, que é muito importante. A gente fala muito de violência obstétrica. Então, um dos trabalhos que a gente precisa fazer é conceituar o que é violência obstétrica. Né? Se essa violência tem agravantes, atenuantes, em relação aos níveis de problema que vão sendo apontados, né? Sim. Outra preocupação que a gente tem, e isso se aplica não só à violência obstétrica, mas várias matérias que a gente trata aqui pela bancada feminina, é trazer um pouco da estatística. A gente sabe muitas vezes, até por depoimentos, porque a gente vai para reuniões com mulheres e a gente tem vários relatos, às vezes uma entrevista de jornal, mas a gente precisa quantificar isso daí. E nessa quantificação, a gente também precisa ver se tem um recorte regional, por exemplo. Isso está se dando mais aonde, tem alguma característica específica que a gente precisa tratar. Não é possível, em pleno 2023, a gente está falando de violência obstétrica, morte de mulheres na hora do parto, crianças que nascem com problema de deficiência, isso é outra coisa que a gente vai precisar de apurar. E essa a comissão, a gente pretende, ao final dela, apresentar uma série de medidas, né, que a gente vai encaminhar para o Executivo e para o Legislativo, medidas que a gente precisa aprovar como proposta de legislatura. Deputada, o que é exatamente? Aí é um detalhe interessante, porque muitas vezes a gente não... Quer dizer, a gente já vive isso muito no caso da violência contra a mulher. Por exemplo, até um tempo atrás, as pessoas não consideravam determinadas palavras agressivas, determinados tipos de comportamento como violência, né? E a violência psicológica é um fator muito, muito importante. No caso da violência obstétrica, eu acho que acontece uma coisa parecida. A falta de entendimento do que é violência obstétrica pode, inclusive, dificultar a notificação, né? Eu queria que você explicasse um pouco o que se considera violência obstétrica.
Exatamente isso que a gente quer que a comissão defina. Porque se você for pegar por dados da OMS, ela vai te dar um conceito. Se for a orientação, né, de procedimentos que eles sugerem, muitas vezes não corresponde ao que a gente está entendendo como violência obstétrica. E é isso que a gente precisa definir. O que é violência obstétrica? O que é falta de orientação, né, que às vezes... O que é desleixo médico, que também tem a pessoa que está lá em trabalho de parto e fica lá tantas horas. Quantas horas é possível uma pessoa ficar esperando para ter? Né? A gente tem uma informação, por exemplo, que 8 horas. Fora isso, já não é um parto normal. Quanto tempo essa mulher está ali? Será que aquele sofrimento, que além de ser ruim para ela, também está gerando sofrimento para a criança? São dados muito sérios. Sim. Então, por isso, Edson, que o primeiro objetivo da comissão é definir o que é violência obstétrica, quais são os níveis de violência, as consequências que podem trazer para a mãe, para a criança, para a família, porque isso tudo, uma vez mapeado, também tem o direito que eles vão ter processual. Né? Eu só consigo entrar para me defender se eu tiver alguma coisa conceituando, tipificando se isso aqui é crime, se não é crime, se isso aqui é violência, se não é. Fica muito subjetivo para a pessoa que passa por violência obstétrica, porque é o depoimento dela contra um depoimento de uma pessoa que é especialista na área. Sim. Como é que isso é mensurado por parte de um juiz, por exemplo, por parte da sociedade? Então isso tem que ficar muito claro, tanto para a classe médica quanto para os usuários dos seus direitos e suas obrigações, né? Do corpo médico. Quando eu falo corpo médico, não estou falando do médico em si. Estou falando médico, assistente, enfermeira, todo esse conjunto que nos socorre, né? Então, as pessoas precisam estar conscientes dos seus direitos, conscientes do qual é o teu limite de espera, por exemplo, como a gente estava dando exemplo de espera, qual é o teu limite para poder reivindicar um apoio diferente, né? Se eu tenho direito, por exemplo, a uma anestesia com parto normal, a gente vê casos ainda hoje, por incrível que pareça. Isso foi aprovado em 1996. Eu me lembro bem que foi assim, uma grande conquista para as mulheres ter o direito à anestesia na hora do parto normal. Para quê? Para que não fizesse rompimento de qualquer jeito do períneo. Será que isso está sendo aplicado? É isso que a gente precisa medir. A gente precisa definir se isso é violência, né? Então eu não estou querendo, da minha opinião pessoal, muito embora eu tenha isso muito claro na minha mente, porque vai ser uma comissão com representação de todos os partidos, com oportunidade de viajar para as regiões, com a oportunidade de receber denúncias, por exemplo, da sociedade, para que a gente possa trazer um relatório robusto e apresente indicadores de necessidade, de, por exemplo, de norma legal a ser aprovado. Isso é muito importante. Agora, deputada, é um dilema que o Brasil vive, a questão do pré-natal, né? Quer dizer, se uma das questões importantes aí para a relação, para uma boa relação no parto, é também uma boa relação antes do parto, até com o próprio profissional de saúde, né? Essa integração. Como é que a senhora avalia esse aspecto, né? O Brasil ainda patina muito nessa questão de um pré-natal bem feito, sobretudo dentro do SUS, né? Ô Edson, você está falando uma coisa fundamental. Fundamental. A gente vem aprovando uma série de normativas para poder ter atenção e foco na questão do pré-natal, né? Que é fundamental. Assim como eu digo que feminicídio, por exemplo, é um crime que ele é evitável porque ele é previsível, a única coisa de medicina que você tem como previsível é que provavelmente em 40 semanas aquela pessoa vai ter filho. Então até bloqueio de sala, se eu tenho uma maternidade, por exemplo, e uma boa gestão, eu posso bloquear 80% dos leitos, numa previsibilidade e não ter aquele desespero, por exemplo, das mulheres estarem correndo para um lado e para o outro, indo de emergência de cada lado. Então a gente precisa aprender a se organizar. Nascimento de uma criança é absolutamente previsível. Você reserva 20% por quê? Por causa das emergências, que pode antecipar, pode ter, né, um caso que independa, um rompimento de placenta, que independa daquele prognóstico que se tem. Sim. Mas o parto é previsível. Né? Toda pessoa que engravida, se ela puder criar um vínculo com o pré-natal,
e estimular, por exemplo, que os hospitais se organizem num bloqueio. Quem faz pré-natal aqui vai ter o seu leito, por exemplo, bloqueado. Poderia ser uma proposta. Com isso, você fidelizava o paciente, criava um vínculo maior entre o paciente e o hospital, né? Obrigava por tabela ela a fazer pré-natal, que muitas vezes as pessoas não fazem o pré-natal também. E o hospital poderia se organizar em 80% dos leitos, já que ele tem maternidade. Sim. E eu estou dando, assim, a minha opinião pessoal, volto a dizer. É uma comissão que precisa botar na mesa, de forma clara, o que a gente entende por violência obstétrica, por organização administrativa, porque o que eu estou te falando, por exemplo, eu sempre tive foco em gestão, em planejamento estratégico. Para mim é muito fácil que determinados setores, se eu colocar no planejamento, eu não vou ter surpresa. E posso fazer gatilhos de estímulo, para que a gente possa ter um parto cada vez mais humanizado. E, Edson, não adianta. A gente está discutindo aqui a primeira infância, por exemplo, de uma criança. Você tem que trazer um ambiente bom para o nascimento dela. Hoje, a primeira infância e a medicina, elas têm toda uma comprovação das sinapses cerebrais que a criança sente nos 3 primeiros anos de vida. Ora, quando nós tiramos, por exemplo, a algema das mulheres apenadas na hora do parto, a gente já fazia esse questionamento. Qual é o sentimento que uma criança tem quando nasce e a sua mãe está algemada? Será que isso é humanizado? Isso era em pleno 2017. Agora nós tiramos a algema das mulheres na hora da consulta. Por quê? Porque você quer criar um ambiente de acolhimento. E isso tem consequências. Então não adianta eu estar falando de violência de um adolescente se eu não olhei para trás e vi a construção disso. Né? E essa construção passa, sim, por um pré-natal bem feito. Não é só o cuidado médico, não, o cuidado psicológico também da pessoa. E esse ambiente você só consegue fazer, Edson, se você tiver previsibilidade, fidelidade nessas consultas, que a mulher se sinta com segurança, né? Então eu estou com muita esperança que essa comissão possa dar uma resposta robusta à sociedade. Acho que a sociedade tem o dever de acompanhar, trazer os casos para que a gente possa tratar e sugerir mudanças. Sem dúvida. O que for da competência do Legislativo, não tenha dúvida que a gente vai entrar com o projeto de lei. A comissão inteira vai assinar o projeto de lei. Vai ser um projeto de lei, ou 2 ou 3, de iniciativa coletiva da comissão. Essa é a minha sugestão como presidente, que serei. Agora, quanto ao executivo, a gente vai trazer propostas, porque esses assuntos vão vir para a gente. Então, a gente encaminha como proposta de um trabalho que foi feito a nível nacional. Sem dúvida. E é um trabalho importantíssimo. Enfim, a senhora falando aí sobre a necessidade das pessoas acompanharem, e é claro que a gente vai dar cobertura, evidentemente, como a gente faz aqui com os trabalhos da casa, e destacando aí o trabalho dessa comissão especial, certamente, para que a sociedade possa acompanhar, sugerir, né, através dos canais de participação da Câmara dos Deputados, para poder trazer também contribuições, porque é exatamente o que a senhora falou, né? A importância de se definir essa questão, ter clareza legislativa, ter segurança jurídica, até para que profissionais e usuários possam estar muito bem amparados pela legislação e que a gente possa ter aí uma comissão realmente trazendo todas essas contribuições, viu? Bom demais, deputada. Muito prazer ter falado aqui com a senhora, muito prazer ouvi-la sobre esse tema e desejo muito sucesso para o trabalho da comissão especial e que a gente vai acompanhar com certeza aí todas as atividades. Muito obrigado pela entrevista e um grande abraço para a senhora. Olha, Eris, eu fico muito feliz. Ainda mais a gente ver a sua vibração e esse perfil de homem que eu acredito que é o homem cidadão. Ninguém criou uma filha para passar por violência obstétrica, né? A gente que acredita que o maior dom que a gente tem é o dom da vida e que a gente tem que ser pleno para que a gente possa, enquanto vivo estiver, fazer diferença. Agora você também tocou num ponto que a gente vai querer aplicar, Edson. A Câmara está preparada para receber denúncia nos seus canais e mais as comissões hoje, com dispositivo que a gente tem de audiovisual, até os depoimentos que forem importantes, a gente pode provocar, por exemplo, que essa pessoa fale direto com a comissão, trazendo um depoimento seguro que vai ficar disponível para quem quiser acessar, poder se inspirar. Então, nós temos tecnologia hoje que vai nos aproximar das regiões, né?
E a gente quer também trazer não só o problema, mas a gente vai visitar hospitais que já têm modelos que podem contaminar outros, né? Aquilo que é bom a gente pode reproduzir. Copiar, muito honrada, né? Copiar o que é bom, né? Copiar o que é bom e aprimorar o que a gente precisa aprimorar. Estou muito honrada pelo convite. Obrigado. Eu fiquei muito feliz de te ter como uma pessoa que está vibrando com o tema. A gente sabe quando é só repórter, mas é um repórter cidadão que está vibrando com uma coisa que acredita. E eu fiquei muito honrada por isso. Sem dúvida nenhuma. Pode ter certeza. Um grande abraço, viu, deputado? Obrigado pela participação. Obrigada, Edson. Um abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Bom, tá aí, gente, a participação da deputada Soraya Santos. Deputada Soraya Santos conversando com a gente, ela que é do PL do Rio de Janeiro, falando, portanto, sobre a questão de violência obstétrica, assunto muito sério e que precisa ser olhado com carinho. Inclusive, né, a sociedade pode, aí, como a gente frisou na entrevista, acompanhar os trabalhos da comissão através dos canais de participação aqui da Câmara dos Deputados. Você fica com mais um pedacinho do Eu e Você, Você e Eu do Tim Maia, e a gente volta daqui a pouquinho depois do intervalo. É já, não sai daí. Feijoada completa. Rádio Estação Imprensa. Você está ouvindo Feijoada Completa. Estamos de volta com a Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando pra gente seu e-mail através do rádio@câmara.leg.br, rádio@câmara.leg.br. Pode participar também através do WhatsApp 61 999 78 90 80, 61 999 78 90 80. Lembrando que a gente vai ao ar todas as sextas-feiras a partir das 2 da tarde aqui pela Rádio Câmara. Tem a representação do programa no sábado às 9h30 da matina. Você pode ouvir também a gente pelo nosso site, né? radio.câmara.leg.br, www.radio.câmara.leg.br. Em qualquer momento você pode ouvir a gente. Nós estamos também no Apple Podcast, tá bom? Você que é usuário aí do Apple Podcast pode ouvir a gente também aí no Apple Podcast. E o Tim Maia cantando pra gente, ó, Lábios de Mel. Olha, essa é uma das minhas canções favoritas do Tim, viu? É um swing delicioso, essa música é boa demais, uma delícia de música, realmente. Bom, galera, vamos então para o nosso quadro Olhares, falar de cinema, falar do Oscar, vamos lá. Olhares, o melhor do cinema, com Mariana Monteiro. Mariana Monteiro, mais uma vez participando aqui do nosso Feijoada Completa no nosso quadro Olhares, falando de cinema. Semana passada a gente falou aqui das prévias, né? Daquilo que a gente pensava sobre o Oscar. Mariana trazendo aí algumas apostas. E agora nós vamos falar então do Oscar em si, da cerimônia que aconteceu aí no dia 12 de março. E aí, Mariana, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, Edson, ouvintes. Eu queria só lembrar que eu acertei as apostas, né? Ah, sim, senhora. Dessa vez eu acertei as 6 apostas. Olha só, fantástico. E muito legal porque, enfim, né? A gente pode não concordar com as decisões da academia, mas que realmente era aquilo que a gente achava que aconteceria, né? A gente com vai esse prevendo... recorde do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, com 7 estatuetas, né? A gente vai prevendo de acordo com os prêmios anteriores, né? Do Screen Actors Guild, que é o sindicato dos atores, do sindicato dos diretores, do sindicato dos produtores. É assim que a gente vai tentando prever quem vai ganhar. Não de acordo com o nosso gosto, né? Exatamente. Pois é. Então, o polêmico... Eu tive a chateação de acertar quem ia ganhar melhor filme, em primeiro lugar. O polêmico Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aquele Ame ou Odeio, que eu sou do time dos que acharam muito chato, né? Chato por causa daquele vai e vem entre as dimensões, os tempos e lugares em que a protagonista poderia ter vivido. O tema do filme, a relação difícil entre a mãe e a filha, seria interessante se o formato não fosse tão frenético, entrecortado, enfim. Isso de acordo com o meu gosto, né? E de muita gente, mas teve muita gente que gostou, tanto que o filme ganhou.
Ele foi o grande vencedor, como você falou, com 7 Oscars. Entre eles, outros 2 prêmios que eu tinha comentado aqui na semana passada. O de melhor atriz para Michelle Yeoh, que terminou ganhando da Cate Blanchett. Ainda tinha gente que acreditava que a Cate Blanchett ia ganhar. E o de melhor ator coadjuvante para o Ke Huy Quan, que recebeu o prêmio das mãos do Harrison Ford. E isso foi calculado, claro. A academia sabia que o Quan era o favorito ao prêmio, como eu disse aqui semana passada, e colocaram o Harrison Ford para entregar o Oscar, promovendo um reencontro 4 décadas depois que os dois trabalharam juntos no Caçadores da Arca Perdida 2. Exatamente. Né? Então, eles já vinham se encontrando nas outras premiações, mas foi, assim, o que ficou extremamente emocionado, e até o Harrison Ford também, né? Foi um dos momentos emocionantes da noite, né? Sim, sem dúvida. Não só o encontro dos dois, como o fato do Ke Huy Quan ter ficado muito tempo afastado das telas, e ter sido uma daquelas voltas triunfantes, né? Triunfais. Uma delas foi essa, né? Da noite. O discurso da Michelle Yeoh foi muito elogiado nas redes sociais, porque ela, que tem 60 anos, disse que aquele prêmio mostrava que não se podia dizer que a mulher não pode fazer grandes papéis ou ter grandes vitórias na vida depois da meia-idade. Ela já tinha se sobressaído muito quando fez Crouching Tiger, Hidden Dragon, há mais de 20 anos, né? Bom, até aí a gente acertou tudo, né, Edson? Sim. Cantamos as pedras direitinho. Nesse ano, como em vários outros, os prêmios seguiram as premiações anteriores do Sindicato dos Atores, do Sindicato dos Produtores e Diretores, como eu disse antes. E para mim, o momento mais emocionante do Oscar de 2023 foi a entrega do prêmio de melhor ator para o Brendan Fraser. Olha, foi realmente emocionante, né? Pois é. Ele, que também tinha ficado afastado dos grandes papéis por muitos anos, e terminou batendo a grande interpretação do Elvis feita pelo Austin Butler. Né? Podia dar um, podia dar o outro. É verdade. O Brandon disse numa entrevista antes da premiação que toda aquela camada que a equipe de maquiagem colocou nele foi fundamental para que ele sentisse o peso e a dificuldade de se locomover, enfim, de viver com todo aquele peso, né? E a Baleia ganhou também o Oscar de maquiagem. Foi muito merecido, né? Sem dúvida. Você realmente vê que, nossa, parece real, parece bastante real. Principalmente na hora que ele tira a camisa, você vê a barriga, parece bastante real. Eu gostei muito de ver a Jamie Lee Curtis ganhar um Oscar de atriz. Eu também. Né? Também. Pra quem é fã o primeiro dela. da carreira dela, filme, né? Exatamente. Eu achei impressionante, porque é uma atriz com a bagagem que ela tem, com, né, a filmografia fantástica que ela tem. Realmente é até surpreendente que ela ainda não tenha um Oscar e felizmente agora veio, né? Mas é uma atriz que se fez muito nos filmes de terror, que a academia não premia, né? Verdade. E nos filmes de ação, né? Então termina que é difícil, mais difícil de ganhar Oscar mesmo, né? E para quem adorava ela na franquia Halloween, foi muito legal, né? Sem dúvida. Também gostei muito de ver Nada de Novo no Front ganhar melhor filme internacional, porque é um filme pacifista, no momento em que o neonazismo cresce no mundo e na própria Alemanha. Sim. É um filme que mostra o lado do perdedor, os alemães, mostra eles perdendo a guerra, e ganhou também por melhor fotografia. Claro que a gente também queria que a Argentina, 1985, ganhasse, porque fala sobre os processos contra os militares que deram o golpe militar no nosso país vizinho. Né, o Ricardo Darín estava lá no Oscar, inclusive, com a mulher dele, mas não deu para o filme argentino. Né? Foi muito bom também o filme Entre Mulheres ter ganhado o Oscar de melhor roteiro adaptado, porque é um filme fortíssimo sobre mulheres que eram abusadas todos os dias. Né? E é dirigido por uma mulher, a Sarah Polley. Aliás, o único concorrente desse ano dirigido por uma mulher, né? Teve até referências a isso. Sim. Ao longo do Oscar, né? O próprio apresentador falou sobre isso também, né? Sim. Bom, o meu filme preferido entre os indicados, Triângulo da Tristeza, não ganhou nenhum dos 3 prêmios a que ele estava indicado.
né? Enfim, muitos críticos brasileiros dizendo que esse ano foi um dos piores dos últimos anos para o Oscar, que premiou um filme mais pela ousadia de usar um formato com uma edição frenética e com muitos mundos, em vez de premiar filmes mais profundos, como O Triângulo da Tristeza, ou Os Banshees de Inisherin, ou mesmo Tar. Né? Isso. E até o quadro In Memoriam esqueceu de pessoas importantes esse ano. Pois é, que coisa, né? A gente vê... o Oscar sempre consegue aprontar das suas nesse sentido de algumas gafes, né? E nesse caso desse ano, In Memoriam foi uma baita de uma gafe com alguns nomes importantes, né, Mariana? Faltaram a Anne Heche. Meu Deus, quantas matérias houve sobre a morte dela o ano passado. Se ela estava drogada ou não estava, se estava bêbada ou não estava. Enfim, como que se esquece da Anne Heche, né? Esqueceram do Paul Sorvino, né? Um ator que, inclusive, a filha dele, a Mira Sorvino, reclamou do Oscar porque esqueceu do pai dela, que era um grande ator de várias décadas, né? E fez filme de máfia, enfim... um ator muito conhecido. O grande diretor espanhol, Carlos Saura, que morreu há pouco tempo, que fez Mamãe Faz 100 Anos, fez aqueles filmes todos de dança, fez tantos filmes importantes, foi esquecido também. E a atriz de Triângulo da Tristeza, que o filme concorreu ao Oscar de melhor filme. O filme concorreu ao Oscar de melhor... O filme concorreu a 3 Oscars... E a atriz principal do filme, que faleceu ano passado, não foi citada no In Memoriam. Pois Mais uma. Foi. Teve gente lembrando até do Pelé, que o Pelé não foi citado. Aí eles fizeram um In Memoriam para ir na internet. Aí disse que o Pelé estava lá, nesse In Memoriam. Mas, enfim, é um Oscar para a gente ver se o tipo de filme que vai ser agora premiado pelo Oscar vai ser esse tipo de filme mais frenético, com uma linguagem diferente, que muita gente tem dificuldade de assistir, ou se o ano que vem vão aparecer filmes diferentes para a academia voltar um pouco à forma como ela premiava antes, né? Ou seja, é muito mais a forma do que o conteúdo, né, Mariana? Sendo sincero, a coisa vai por esse caminho, né? Esse ano foi. Esse ano foi. A questão é saber se isso é tendência ou não, né? Exatamente. É isso, Edson. Muito bem. Esse foi o Oscar de 2023. Mariana Monteiro comentando aqui com a gente. Comentando aqui, eu achei assim, a cerimônia também realmente interessante em alguns aspectos, né? De mais pessoais, igual os que você comentou, mas de fato alguns pontos nessa eu achei, por exemplo, a participação do Jimmy Kimmel, na minha opinião, eu sei que você não concorda exatamente comigo, mas eu achei que a participação do Jimmy Kimmel foi bem no estilo, na verdade assim, é como a gente comentou aqui fora do ar, aquelas coisas que o Oscar sempre tem, né? As piadas são mais ou menos as mesmas todos os anos, sempre fazendo alguma referência a qualquer gafe que aconteceu em anos anteriores, quer dizer, teve alguns pontos que foram interessantes, algumas chamadas de atenção que foram interessantes da parte dele. Por outro lado, a abordagem que ele fez, por exemplo, com a Malala Yousafzai, aquela garota paquistanesa, né? Eu achei extremamente sem graça e sem gosto. Ganhadora do Nobel, né? Ganhadora do Nobel da Paz. E aí tem um momento que ele faz uma pergunta que eu nem lembro qual mas uma pergunta nada a ver pra ela, tipo, e depois ainda faz uma brincadeira com o La La Land, aquela história que o Oscar foi errado, né? O papel foi errado. E aí ele brinca assim, o Oscar vai para Malala Land. Né, Nossa, fazendo uma brincadeira. Percebi que era sobre isso, eu não percebi. Muito ruim, assim, essa parte. Mas, eu enfim, achei a abertura dele boa. A abertura foi boa. Falou de todos os filmes. Exato, ele né? fez conseguiu fazer um apanhado bacana de todos os filmes. Gostei também do formato do clipe dos filmes ser colocado, não ter um apresentador. Você viu que não teve apresentador para os clipes dos filmes. Ele era colocado no início de cada bloco, tinha uma apresentação, né, mas não era uma apresentação... Era só em áudio. Só em áudio, né? Exatamente. Não tinha um apresentador para isso. Achei o formato bom, deu até porque eles colocaram todas as categorias entregues na premiação, então para isso eu achei que foi bom
terem dado uma encurtada nesse pedaço dos melhores filmes. Acho que foi legal colocar o clipe logo no começo de cada bloco e depois, né, você ter lá no final só a citação dos filmes para poder botar lá no melhor filme. Enfim, achei que o formato, apesar eu achei que o formato ia acabar fazendo a cerimônia mais demorada, ela foi 3 horas e meia, não foi tão demorada assim. Mais ou menos do padrão que a gente conhece. É um pouquinho as coisas a mais. Pra mim não tem problema que seja demorado. O único problema é que aqui no Brasil fica tarde demais, né? Fica muito tarde. E atrapalha o nosso outro dia. Porque a Califórnia, né, o horário 4 horas, 5 horas de diferença, dependendo do fuso horário. Então, realmente... Lá começa às 5 da tarde, né? Então, é um horário muito mais tranquilo pro pessoal que tá lá na costa oeste dos Estados Unidos. Isso aí. Mariana Monteiro, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no programa. Até a próxima. E até o próximo muito Olhares. Também. E pra gente vamos falar de um filme bacana aí que a gente vai escolher para o próximo Olhares. Grande abraço, valeu. Abração. Muito bem, tá aí a participação da Mariana Monteiro conversando com a gente aqui sobre o Oscar. E a gente continua homenageando o Tim Maia, agora com um dos seus... Aliás, o primeiro sucesso dele, Azul da Cor do Mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer, enquanto o outro ri. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Grande Tim Maia. Tá aí, grande Tim Maia, Azul da Cor do Mar. Primeira canção, um sucesso dele, né? Lançado em 1970, no álbum Tim Maia 1970, produção do Nelson Motta. Você vai saber mais um pouquinho sobre isso depois do intervalo, quando a gente voltar. Por enquanto, vamos pro intervalo e a gente já volta. Feijoada completa. Rádio Estação Imprensa. Você está ouvindo Feijoada completa.
Pois é, ali para 1978, Tim Maia aderiu definitivamente à disco music nessa época, né, lançando o disco Tim Maia Disco Club. Essa música aí é um dos principais destaques desse álbum, Sossego. Ah, que beleza. Lembrando que nós estamos com Feijoada Completa e você pode participar do nosso programa mandando a sua mensagem através do nosso e-mail radio@câmara.leg.br, também através do WhatsApp 61999789080. A gente que vai ao ar nas sextas-feiras às 2 da tarde aqui na Rádio Câmara tem reapresentação do programa no sábado às 9h30, 9h30 da matina. Você pode escutar a gente também e também em qualquer momento que você quiser no site da Rádio Câmara, radio.câmara.leg.br ou então através do Apple Podcast. Não me amole com esse papo de emprego. Não está vendo? Não estou nessa. O que eu quero é sossego. Ei, que coisa boa. Todo mundo quer, né, Tim Maia? Todo mundo quer um pouquinho de sossego. Um pouquinho de descanso é sempre bom, né? É sempre bom. Bom, gente, Tim Maia. Quem é esse sujeito? Que história que ele construiu na música brasileira? Muita coisa sobre Tim Maia. A gente preparou um especial para você entender um pouco sobre a vida, a obra e a carreira desse grande mestre da soul music brasileira. E é isso que a gente vai saber agora no Sons e Tons. Sons e Tons, o tempero musical da nossa feijoada. Sebastião Rodrigues Maia, ou Tião Marmiteiro, como era conhecido na Tijuca, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, por causa da entrega de marmitas que fazia para o pequeno negócio da família. Marmitas que chegavam pela metade na casa dos fregueses, já que o Tião Marmiteiro assaltava o conteúdo no caminho. O nome artístico Tim Maia viria mais tarde, dentre outras coisas, para esquecer para sempre o inesquecível Tião Marmiteiro. Vou-me embora agora pra longe, meu caminho é ida sem volta. A Tijuca era um bairro musical. Contemporâneos de Tim Maia nos anos 50 estavam nomes como Roberto e Erasmo Carlos e Jorge Ben. Mas o que Tim queria mesmo era se misturar com os gringos da parte norte da América e fazer música por lá. A viagem para os Estados Unidos em 1959 lhe rendeu muitas confusões, prisões e uma deportação de volta para o Brasil em 1964, mas também lhe rendeu um conhecimento musical que poucos tinham no Brasil na época. De que vale um céu azul e o sol sempre a brilhar. Ocorre que, quando Tim retorna ao Brasil, a turma da Tijuca já não estava mais por lá. Estava fazendo sucesso pelo país afora. Jorge Ben estava estreando no mercado fonográfico e Roberto e Erasmo Carlos arrastavam multidões com a sua jovem guarda. Ou seja, Tim Maia estava atrasado para a festa. E como fazer parte dela? A busca pela ajuda dos amigos famosos, especialmente pelo seu ex-aluno de violão Roberto Carlos, durou anos e sem resultados. Em 1968, depois de muita batalha, Tim Maia lança um compacto simples pela gravadora Fermata com 2 faixas em inglês. Apesar de bem feito, o disco não vingou. A canção que estamos ouvindo ao fundo faz parte desse primeiro trabalho fonográfico de Tim Maia, What You Want to Bet. Aliás, o disco é uma raridade de colecionador. Há muito tempo eu vivi calado, mas agora resolvi falar. A chavinha começou a virar em 1969, quando finalmente aconteceu o encontro entre Tim Maia e Roberto Carlos, promovido pela esposa do rei. Apesar de ser fruto do movimento do rock and roll, Roberto Carlos estava se apaixonando pelo som da black music e queria gravar algo com essa pegada.
Foi então que Tim Maia mostrou a ele a canção Não Vou Ficar e deixou o rei simplesmente maravilhado. A música entrou no álbum Roberto Carlos 1969 e foi um sucesso imediato. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Morando de favor num apartamento de um amigo, olhando para a parede e pensando no sucesso dos velhos companheiros e nas suas próprias dificuldades, Tim Maia escreveu a canção que seria a sua redenção. Em 1970, já conhecido como compositor pelo sucesso de Não Vou Ficar, e com apoio de ninguém menos do que Elis Regina, Tim Maia lança finalmente seu primeiro LP, Tim Maia 1970. A produção foi de um parceiro que seria fundamental na carreira do cantor, Nelson Motta. E a faixa, escrita no auge do sentimento de frustração, seria um sucesso estrondoso nas rádios e também em venda de discos, Azul da Cor do Mar. Na vida algum motivo pra sonhar, ter um sonho todo azul, azul da cor do mar. Depois de lançar um sucesso atrás do outro, em 1975, o céu de Tim Maia volta a ficar nublado. Com um álbum duplo encaminhado, com as bases instrumentais já gravadas e esperando apenas pelas letras das canções, Tim Maia resolve aderir à filosofia da cultura racional. Como resultado, as letras foram todas direcionadas para os ensinamentos do livro Universo em Desencanto, a Bíblia, por assim dizer, da cultura racional. Com a recusa da gravadora em lançar os álbuns, Tim Maia resolveu bancar de forma independente o lançamento do seu trabalho religioso. E foi um tremendo fracasso. Já virei calçada maltratada e na virada quase nada me restou a curtição. Mais tarde, quando abandonou a doutrina, o próprio Tim recolheu muitos dos discos que estavam na praça, mas muitos foram vendidos. Com isso, os álbuns Racional Volume 1 e Racional Volume 2 são raros e os colecionadores de vinil chegam a pagar milhares de reais por eles. E não é só a raridade do trabalho que conta. Os álbuns são produções musicais incríveis. E sem beber e sem usar drogas, Tim Maia estava alcançando notas nas alturas. Vale tudo, vale o que vier. A adesão à cultura racional é apenas um dos momentos em que a carreira de Tim Maia foi prejudicada pelas suas decisões repentinas e inconsequentes. Mas o talento era tanto que, ao dar a volta por cima, ele sempre encontrava o sucesso e a acolhida do público. Entre idas e vindas, nos 12 anos que se seguiram ao fim do relacionamento do cantor com a cultura racional, Tim Maia colecionou mais sucessos do que fracassos. Vale tudo. Dancem, cantem, todo mundo dançando. Vale tudo. Um novo declínio viria no final dos anos 80. Mas, em 1992, a canção que trouxe Jorge Benjor de volta às paradas de sucesso trouxe de carona Tim Maia. Na letra de W Brasil, Benjor nomeava Tim o síndico do Brasil. Eu vou chamar o síndico Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Tim Maia. Quase instantaneamente com o sucesso de W Brasil, uma canção gravada por Tim Maia 20 anos antes, em 1972, volta às paradas. Não Quero Dinheiro. Vou pedir pra você voltar, vou pedir pra você ficar. Eu te amo, eu te quero bem. É também em 1992 que Tim Maia faz um dos shows mais incríveis de sua carreira, no Canecão, no Rio de Janeiro. O resultado foi a gravação do álbum Tim Maia ao vivo. Esse é o melhor álbum para quem quer saber como era um show de Tim Maia, claro, aqueles aos quais ele comparecia. Todo mundo batendo palma. Tomara de cá. 1, 2, 3. Vamos dançando, vamos cantando.
Apesar de não fazer o mesmo sucesso, Tim Maia produziu freneticamente nos últimos 5 anos de sua vida e carreira. Só em 1997 foram 4 álbuns inéditos lançados. Um deles trazia releituras de clássicos da MPB. Outro era uma parceria com o grupo vocal Os Cariocas. Por questão de decoro, não vamos dizer aqui as palavras que Tim Maia usava para se referir às próprias músicas, com seus 2 estilos principais, o dançante, com forte influência do funk e do soul, e as baladas românticas. Mas o Síndico do Brasil flertou com o samba funk, com a música nordestina em sucessos como Coronel Antônio Bento e com a bossa nova. Bem antes de gravar com os Cariocas, Tim Maia havia feito um álbum dedicado à bossa nova em 1991 e incluía nos seus shows um pupurri com canções do gênero. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto a ti. No dia 8 de março de 1998, num show realizado em Niterói, Rio de Janeiro, Tim Maia sentiu-se mal logo na primeira música. Levado às pressas para o hospital, o Síndico do Brasil se despediria de nós uma semana depois, no dia 15 de março. Te amo, te amo, meu amor. Trago esta rosa, trago esta rosa. Com todas as polêmicas e controvérsias em que se meteu, Tim Maia vai sempre ser lembrado por seu legado histórico para a nossa música. O balanço, o swing, a voz foram não só do Leme ao Pontal, não só descobrindo os 7 mares, mas influenciaram tantos artistas na nossa música negra. E que essa música continue sendo a referência que merece ser. Eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar. Muito bem, tá aí esse especial que a gente preparou para você saber um pouco mais sobre a história do Tim Maia. E não tem como a gente encerrar o programa de outro jeito que não seja desse aqui, ó. Porque era isso que ele gostava, alegria, tudo pra cima, todo mundo dançando, todo mundo cantando. Era esse o som de Tim Maia. Descobridor dos 7 mares, o Feijoada Completa tá terminando com a produção da Lucélia Cristina, teve os trabalhos técnicos do Newton Santos e a apresentação minha, Edson Júnior, e você fica com o Tim Maia cantando aí pra gente o Descobridor dos 7 mares. Um abraço e viva Tim Maia pra sempre. Um abraço, gente, até semana que vem. Iracema e Itamaracá, Porto Seguro, São Vicente, braços abertos sempre a esperar. Hoje cheguei, quero ficar bem à vontade. Na verdade eu sou assim, descobridor de 7 mares. Navegar eu quero, uma luz azul me guia, com a firmeza e os lampejos do farol, e os recifes lá de cima me avisam dos perigos de chegar.
Você acabou de ouvir Feijoada Completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.